Irmãos, graças a Deus, que nos concede sempre a oportunidade de termos diante de nós a sua santa e bendita palavra, que é a espada de dois gumes. Vamos abri-la no livro dos Salmos, capítulo 36, capítulo que nós acabamos de entoar como louvor ao Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 36. Nós leremos todo o capítulo, no entanto, concentraremos nossa atenção apenas do verso 1 ao verso 4. Livro dos Salmos, capítulo 36. Diz assim a palavra do Senhor: o mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém. Baixemos nossas frontes e oremos ao Senhor. Senhor Deus, bendito e eterno Pai que está nos céus, louvado, exaltado e magnificado seja o teu nome acima de tudo e sobre todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque diante de nós o Senhor nos dá a graça de termos a tua santa palavra. Nós não temos condições, qualquer capacidade de entendê-la como ela deve ser entendida. Se o teu Espírito Santo não abrir os olhos do nosso entendimento e de modo contínuo durante toda a nossa existência nos faça enxergar os mistérios da tua palavra à nossa alma, ao nosso coração. E nós rogamos ao Senhor hoje que o Senhor faça isto. Continue a fazer. Por este secretário bendito, santíssimo, que é a terceira pessoa da bem-aventurada, bendita e santíssima Trindade. Ó Senhor, fala aos nossos corações, de maneira que possamos não apenas ouvir a tua palavra, mas amá-la e praticá-la. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.
Meus irmãos, nós temos aqui um capítulo maravilhoso da palavra de Deus, capítulo que nós temos estudado com os nossos irmãos, pregado lá em Barra do Pojuca, e nós gostaríamos também de fazê-lo aqui nesta noite. Este capítulo tem como título Ao Mestre de Canto de Davi, servo do Senhor, indicando que este é um capítulo que foi escrito, um texto que foi escrito pelo rei Davi. Nós não sabemos exatamente em quais circunstâncias ele escreveu este texto. O puritano Matthew Henry nos informa que este texto pode ter sido escrito em duas circunstâncias, ou na perseguição que Davi sofria por parte de Saul, ou então do seu próprio filho Absalão. De fato, meus irmãos, o que nós vemos aqui é a percepção deste servo de Deus sobre a pecaminosidade do homem, a desgraça e a infelicidade em que o pecado trouxe o homem. E, de fato, todos nós nascemos nesta condição de arruinados por conta do pecado, e também a sua visão sobre a beleza, a glória, a majestade e a santidade de Deus. Então, aqui nós temos o contraste tremendo, advindo desta aflição, dessa situação que Davi passou. Nela ele pôde ver quão terrível é o homem, e isto nós veremos aqui, apesar dele ter enxergado de modo claro nos ímpios que lhe perseguiam, ele também entende, como é o entendimento das Escrituras, que todos nós nascemos nesse estado e nessa condição até que Deus nos transforme, até que Deus nos faça nascer de novo. Mas, meus irmãos, o que vemos aqui é exatamente isso, esta percepção de Davi, da terrível situação do homem sem Deus, na perseguição que ele sofria por conta de uma oposição clara ao seu reinado, ou seu possível reinado na época de Saul, e também contra a igreja de Deus, contra o reinado de Cristo Jesus. E por fim, a partir do versículo 5 em diante, ele traz aqui a percepção inspirada, divinamente inspirada, do que Deus é, com o livramento, com a salvação, com a misericórdia de Deus lançada sobre ele, derramada sobre ele, no momento em que ele é liberto do seu estado e da sua condição. Meus irmãos, isso é importante hoje, em nossos dias, extremamente importante, porque nós sabemos que há uma supervalorização do homem, e nós tendemos a isso, nós nascemos com essa tendência pecaminosa de valorizarmos sempre algo que não seja Deus. Primeira coisa a valorizarmos somos nós mesmos, depois outras pessoas, depois as coisas que existem e que são passageiras, materiais. Por último, colocamos Deus. De fato, é essa tendência natural do homem. O homem nasce nessa condição. Mesmo nós, crentes transformados, ainda percebemos a luta que temos contra a nossa carne, que nos insufla a isto. De maneira que esta percepção, esse entendimento, essa compreensão errada de quem ou para quem deve ser voltada a nossa atenção, o nosso louvor, a nossa glória, não apenas tem estado patente no mundo, mas também dentro da igreja.
E aqui, percebendo, entendendo o que o rei Davi nos ensina nesta passagem, nós somos corrigidos, ensinados, exortados a voltarmos para os princípios da palavra de Deus, do que realmente é o homem, do que o homem se constitui, do seu estado, da sua condição. E veremos aqui como essa percepção, como esse entendimento faz com que nós venhamos a nos humilhar cada vez mais, arrastar a nossa boca no pó e exaltar a Cristo Jesus e a Deus, o nosso Senhor e Salvador. De fato, é esse o objetivo: glorificar a Deus e gozá-lo, servi-lo, amá-lo para sempre, e não ao homem. Meus irmãos, através da história, o que nós temos a respeito deste assunto foi bem marcante até determinado momento. Especialmente, desde o primeiro século, os nossos irmãos, os puritanos, enxergaram esta situação do homem de modo especial. E trouxeram, através de seus sermões e escritos, um entendimento, uma compreensão extremamente bíblica e que deixaram registrada nos nossos símbolos de fé. Ali nós vemos acerca do homem, do pecado, da queda, algo que, infelizmente, nós não entendemos e não percebemos claramente hoje em dia. Isso é um fato. Se você tomar o Catecismo Maior e ver ali a respeito da queda, você vai notar que nós não entendemos a situação e a condição que nós chegamos depois do pecado, como deveria ser entendido, como a palavra de Deus nos ensina. E os puritanos nos ensinaram de modo maravilhoso e, eu diria, de um modo singular, como acredito serem poucos que tratam a respeito da pecaminosidade, da depravação do homem, como os puritanos, excetuando João Calvino. Assim, meus irmãos, nós temos aqui nestes primeiros versos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso e como nós devemos entender a situação do homem após a queda. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, verso 1: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Primeira coisa que nós precisamos observar aqui, meus irmãos, é que o pecado, ele está localizado na fonte do ser do homem, na fonte, na essência. Aí a palavra utilizada para nos dar a entender isso é coração. A fonte, a essência, de onde emana todas as coisas feitas pelo homem. É lá que está enraizado o pecado, a voz, o clamor da transgressão, do pecado, da desobediência. Foi exatamente ali que o pecado se instalou no momento da queda. E é por isso que nossos irmãos puritanos nos ensinaram que o homem está totalmente depravado, no sentido de que não há absolutamente nenhum sentido, nada que ele faça que não venha contaminado pelo pecado. João Calvino, nas Institutas, nos ensina muito bem isso. A razão do homem, o entendimento do homem foi contaminado pelo pecado, porque a raiz foi contaminada. O que ele pensa vem do coração, vem da raiz, vem da fonte, e ela foi contaminada. Os sentimentos do homem foram contaminados. Todos os sentimentos e emoções que o homem experimenta
também foram contaminados. Todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, todas as suas palavras, tudo que existe no homem foi contaminado pelo pecado. Assim, meus irmãos, o que nós podemos enxergar aqui é que não existe absolutamente nada no homem que tenha ficado sem ser contaminado, prejudicado totalmente pelo pecado. E isto, consequentemente, o levou à morte. A morte. A morte significa a paralisação de toda a reação do ser. E o pecado fez isso. E nós veremos que especialmente, direcionalmente, para o bem, para o que é bom. E nós veremos aqui também que isto inclui a obediência a Deus e ao entendimento a respeito do Evangelho. O que então existe aqui, meus irmãos, no homem, no seu ser, é a voz da transgressão. Isso no seu coração, no seu íntimo. Aqui, o salmista diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E é claro que tudo que ele enxerga, tudo que ele vê, está contaminado pelo pecado. O apóstolo Paulo, meus irmãos, cita as palavras do rei Davi, estas mesmas palavras, lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, quando ele diz assim, a partir do verso 9: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. No verso 18 ele cita: não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Assim, meus irmãos, nós podemos entender aqui, em primeiro lugar, primeiro ponto, que o pecado está na essência do homem. Esta é a primeira coisa que nós concluímos estudando estes versos. O pecado está na essência do homem. O pecado não está na periferia do homem. O pecado não está em algumas partes do homem. Assim como você contamina a fonte de um rio, e a gente pode ver mais ou menos isso, pôde ver, infelizmente, nestes últimos dias, lá em Mariana, como há uma preocupação daquela contaminação de lama e de produtos químicos chegar, inclusive, na reserva de Abrolhos, lá em Caravelas, e matar toda aquela biodiversidade que ali existe, como já matou lá no Rio Doce. Exatamente assim ocorre na minha vida, ocorreu na minha vida e na sua vida, na vida do homem, no momento em que nós pecamos. Tudo foi morto por causa do pecado. A lama do pecado tomou conta de todo o nosso ser, do profundo do nosso coração até a ponta do fio do nosso cabelo mais comprido.
Meus irmãos, este é o entendimento que faz com que nós passemos ao segundo ponto. No verso 2, nós podemos compreender que, por conta disso, porque o pecado se instalou na essência do homem, ele também contaminou os sentidos, todos os sentidos do homem, inclusive seu entendimento, a sua percepção a respeito de tudo, de todas as coisas. Aqui o salmista diz o seguinte: porque a transgressão lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é exatamente o que a palavra de Deus nos informa a respeito da incapacidade, total incapacidade do homem de se chegar a Deus. O pecado contaminou o seu ser e todos os seus sentidos, de tal forma que ele, por si mesmo, pelo seu próprio braço, não tem a menor condição em nenhum dos seus sentidos de chegar até Deus, nem pelos seus sentimentos, nem pela sua razão, nem pelas suas emoções. Absolutamente nada no homem pode servir de instrumento para ajudar a Deus em sua salvação. Observe, o salmista coloca isso de maneira muito clara. A primeira coisa que nós observamos aí é: porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Olha o que acontece. O pecado lisonjeia os olhos do homem. O pecado é agradável aos olhos do homem. Ele sente-se o máximo por causa do pecado. É exatamente isso que acontece. O pecado é algo então bom aos olhos do homem. João Calvino, meus irmãos, nos ensina algo importantíssimo, se não me engano, no 3º livro das Institutas, quando ele diz que tudo o que o homem produz, tudo o que o homem faz de bom é fruto da graça comum de Deus em sua vida. Nós já dissemos isso aqui. O que o João Calvino quis ensinar é que, ao mesmo tempo, isso nos ensina que o que resta no homem é tão somente dele mesmo o mal e nada mais. Tão somente o mal. Os puritanos então não exageraram em seu entendimento, em sua assertiva acerca sobre o estado e a condição do homem após a queda. Não. Meus irmãos, o pecado é algo tão agradável ao homem que ele se satisfaz tão somente com o pecado. Não há absolutamente nada que você fale ou faça tentando argumentar, eu digo humanamente falando, racionalmente com o homem ímpio, que possa fazê-lo entender que o pecado é algo ruim. O pecado lhe é agradável. Agora, aqui nós precisamos fazer uma explicação a respeito do estado da consciência. Estado da consciência. A consciência foi contaminada pelo pecado. Mas o puritano John Bunyan e outros puritanos trataram muito bem a respeito dessa questão da consciência, dizendo o seguinte, ensinando-nos que a consciência, apesar de ter sido contaminada pelo pecado, Deus deixou implantado nela um senso da sua lei. E isso o apóstolo vai dizer lá em Romanos. Porque há
a lei de Deus gravada no coração. Mas isso não serve para que o homem enxergue a malignidade do pecado, a maldade do pecado, de modo que isso lhe sirva para a salvação, para ele sair do seu estado. E nem mesmo este incômodo que essas gravações da lei de Deus lhe trazem à consciência, nem mesmo estes incômodos lhe fazem enxergar claramente que o pecado é mau, mas pelo contrário, ele continua amando e desejando o pecado. Então, isto, meus irmãos, digamos assim, estas centelhas na consciência humana só servem para piorar o estado e a condição do homem, no sentido de que ele sofra mais por causa do pecado, apesar de amar e se deleitar no pecado. Esse é o estado da condição do homem. E isto, no que diz respeito a todos, indistintamente. A transgressão lhe é agradável aos olhos. Mas a situação piora. A situação do homem ainda se agrava quando o salmista diz assim: além disso, ela faz algo pior. Ela diz ao homem que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Olha aí. Além de tudo, o pecado faz o seguinte, diz: olhe, você pode ficar tranquilo pecando com o seu pecado, no seu estado e na sua condição, que ninguém vai descobrir. Pode continuar se deleitando no pecado, que de maneira alguma você vai precisar ouvir da parte de alguém que isto foi descoberto e que você precisa mudar. Ora, alguém que ama sua atitude, alguém que diz que a ele mesmo, alguém que está convencido de que sua atitude, sua iniquidade não será descoberta por ninguém, tem algum motivo de mudar? Tem algum motivo de dizer: olha, eu não quero mais isso? Não. Ele ama o que ele faz, e ainda o que ele faz, ele está certo de que ninguém vai descobrir. De que para sempre e eternamente ele vai fazer o que é errado, e nada vai trazer à tona o seu erro, forçando a deixá-lo. Porém, para complicar ainda mais, o pecado piora a situação do homem. Além de lisonjear a seus olhos, lhe ser agradável aos olhos, além de informar a ele, dar a certeza de que ele pode ficar tranquilo, porque ninguém vai descobrir o que ele está fazendo, ela faz ainda o pior, que é enganar o homem dizendo que aquilo que ele faz não é detestado e nem será detestado por Deus, nem por ninguém. Nem detestada é o que nos diz o verso 2. Assim, meus irmãos, o homem fica completamente sem saída. E é nesse estado e nessa condição em que nós ficamos após a queda. É assim que o homem se encontra. Ele ama o pecado que vem da sede do seu coração. Ele tem a certeza de que este pecado cometido não vai ser descoberto. E mais ainda, ele tem absoluta certeza que aquilo ali ninguém vai detestar, mas todos vão gostar como ele.
De tal maneira, meus irmãos, que toda essa situação faz com que entendamos o seguinte: o homem não tem quaisquer condições de mudar a sua situação sem uma intervenção externa. O homem não tem a menor condição nele mesmo de mover uma palha em prol da sua salvação. Você não tinha esta condição. Eu não tinha esta condição. Assim, meus irmãos, cada um de nós, diante disso, cada um de nós é um milagre vivo, respirando e andando. A sua existência como cristão é um milagre, porque o que nós temos aqui são milagres vivos, presentes na igreja de Deus, almejando os céus, desejando o reino eterno, como frutos exclusivos da graça de Deus sobre nossas vidas. Você é um milagre, eu sou um milagre. Isto, meus irmãos, é um motivo mais do que suficiente para rendermos a Deus toda a honra e toda a glória, e nos mostra quão débil é o entendimento arminiano, em que coloca alguma coisa no homem, pela qual e através da qual ele pode se sustentar para ajudar a Deus em sua salvação, como livre-arbítrio. Não há nada no homem, absolutamente nada no homem, nenhuma condição de fazê-lo se chegar a Deus. A palavra de Deus diz lá, Romanos, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esta é era a minha condição, esta era a sua condição diante do Senhor. E o que nós temos que fazer, irmãos, diante disso, é louvar e bendizer ao Senhor todos os dias da nossa vida, sem cessar, sem parar. O pecado é algo desgraçado e desgraçou o homem. Mas nós fomos libertos pela poderosa mão de Deus. E neste segundo ponto, o que nós podemos aplicar aqui às nossas vidas é o seguinte: se nós compreendemos que viemos desta condição, nós devemos lutar continuamente para não voltarmos a ela. Meus irmãos, é claro que não existe isso de cair da graça. Não. Mas a palavra de Deus, ao mesmo tempo, nos exorta: quem está em pé, veja que não caia. O apóstolo Paulo, diversas vezes na sua carta aos Efésios, ele lembra àqueles cristãos que o que eles eram, o que eles foram. E através dessa lembrança, ele utiliza esse instrumento para dizer a eles: olhe, cuidado para não voltarem a cometer e a fazer aquilo que vocês faziam, não voltar de onde vocês vieram. O nosso Senhor Jesus nos exorta a respeito disso, quando nos ensina que nós devemos ter cuidado para não sermos como o cão que retorna ao seu próprio vômito. Assim, meus irmãos, quando nós enfatizamos aquilo que os nossos irmãos puritanos nos ensinaram a respeito de uma santidade de vida, nós estamos lutando para que haja uma compreensão nesta igreja de que o homem precisa buscar cada dia mais a mortificação dos seus pecados. De que esta é uma luta que ela só terá fim no último fôlego da nossa existência.
de que nós temos, meus irmãos, é que como bons soldados de Cristo Jesus, estarmos sempre atentos. De que nós, como dizia o último dos puritanos, Dr. Martin Lloyd Jones, não vivemos em uma floricultura, mas vivemos em guerra, em luta contra o pecado, nus, das costas para trás. De maneira que não podemos voltar, ou desistir, ou pensar em desistir, a risco de sermos golpeados pela espada do diabo em nossas costas. Meus irmãos, é tão grave a situação de onde nós vimos, que deveria ser também, da mesma forma, grave a nossa luta para não voltarmos a ela. Tão séria é a situação de onde nós vimos, que tão séria deveria ser a nossa concepção a respeito da nossa luta contra o pecado. O puritano John Owen, o príncipe dos puritanos, disse certa feita o seguinte: mortifique o pecado, faça disso sua labuta diária, sempre, enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar. Continue matando o pecado, ou ele o matará. Algumas pessoas dizem que os puritanos eram exagerados. Eles ficaram ainda aquém de dizer de fato, de modo realista, acerca da gravidade do pecado e da luta espiritual que nós enfrentamos. Eu pergunto, você tem lutado assim? Você tem lutado desta forma contra o pecado? Entendendo de onde você veio, de que situação você veio? E por fim, a palavra de Deus nos diz o seguinte, verso 3: as palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o último e o terceiro ponto. O pecado na prática. O pecado na prática do ímpio. Então nós vimos o primeiro ponto, pecado na essência do ímpio. O segundo ponto, o pecado nos sentidos do ímpio. E o terceiro e último ponto, o pecado na prática do ímpio. Tudo isto que vem da fonte, da essência do homem, mostra através de suas práticas, de suas obras. As palavras de sua boca, então, por conta disso, são malícia e dolo. Ele abjurou. Ele não simplesmente desgostou do entendimento. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito lá, mesmo quando ele para todas as suas atividades, lá no seu leito, quando ele está cansado de fazer o mal, ele pensa o mal, ele não se cansa de pensar o mal. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom e não se despega do mal. Aqui está a conclusão do ímpio, é algo que ele conclui, não se despega do mal, ou seja, aqui, meus irmãos, não está, observem bem, uma conclusão subjetiva do salmista, não. Isto aqui não é algo que ele ponderou a respeito e então deixou registrado.
Quando ele diz aqui, não se despega do mal, ele está afirmando, por inspiração divina, que é impossível que o homem se livre do pecado. É isso que esta frase quer dizer. Nós temos a tendência, às vezes, de não nos aprofundarmos, só porque é uma frase, só porque é uma palavra. Não. Nós temos que entender exatamente o que o salmista quer dizer aqui. Diante dessa palavra, ele está concluindo o seu entendimento, o seu pensamento a respeito do ímpio. E então ele diz assim, olha, diante de tudo isso que eu disse, diante de tudo que eu falei, a conclusão é, o homem não tem jeito. O homem não tem jeito. Porque o pecado não se despega dele, nem ele se despega do pecado. É impossível. Mas então, meus irmãos, o que não daremos para ver hoje, mas temos que terminar com essa conclusão, é o que o salmista nos deixa dos versos 5 ao 12. Ele então para de olhar para o homem e olha para Deus. E quando ele faz isso, nesse momento, chega a esperança. Aí chega a esperança. A esperança para o homem. Em contraste com a desgraça e a infelicidade do homem, ele vai dizer no verso 5, e eu vou apenas citar o verso, que a benignidade do Senhor chega até os céus. E aqui nós podemos nos lembrar do que nos diz lá o Novo Testamento, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o nosso pecado. Quando o pecado se mostrou para nós tão grande, tão devastador, tão desgraçado, tão impossível de nos livrarmos dele, veio o Senhor e mostrou que a sua graça vai além. Mostrou que a sua graça chega até os céus e supera toda a nossa desgraça. Aqui, meus irmãos, nós temos a exaltação da bondade de Deus em contraste com a gravidade do nosso pecado e da situação que nós nos encontramos depois da queda. Aqui, meus irmãos, o que nós vemos é a soberania de Deus agindo através da sua bondade em querer que alguns, como o rei Davi e Israel, que era o povo que ele liderava, fosse alvo da bondade e da graça de Deus, que vai além e supera toda a maldade do homem. E esta benignidade, meus irmãos, não é ninguém senão o próprio Cristo. Esta bondade de Deus que chega até os céus não é outro senão Cristo Jesus. É Ele que, quando se avolumam os nossos pecados e quando o homem se vê num estado de desespero, porque olha para si e não enxerga condições de ser liberto, o Senhor, Deus envia Cristo Jesus, o seu amor, a sua benignidade, em forma de gente. Como nos diz o antigo cântico, em Cristo o amor de Deus fez-se palpável. Em Cristo o amor de Deus pôde-se ver, pôde-se crer, pôde-se ter. Em Cristo a benignidade de Deus nos alcançou. Sendo assim, nós somos o milagre de Deus. Por meio de Cristo Jesus operado e pela ação do Espírito Santo,
em nossas vidas. Ao Senhor pertence a salvação. Foi a oração de Jonas, no ventre do peixe. Eu e você somos um milagre vivo. Que pela graça de Deus e pela sua misericórdia, nós venhamos a compreender isso. E que isto faça com que eu e você tenhamos uma vida de mais santidade, mais pureza e mais proximidade dele. Que toda essa compreensão acerca do que nós éramos faça com que nós venhamos a ir além de nós mesmos também. E deixarmos de ser egoístas como somos, e perceber que outros precisam ser salvos como nós o fomos. Olhar à nossa volta e ver que há pessoas que estão caminhando cada dia mais para o inferno, nesse estado e nessa condição. Compreender que, se nós não falarmos e não pregarmos, essas pessoas morrerão em seus pecados por nossa culpa e teremos as nossas mãos manchadas de sangue. Sim, meus irmãos, Deus é soberano. Tem aqueles que Ele determinou ir para o inferno, tem aqueles que Ele determinou ir para o céu. Mas isso não nos isenta de culpa quando ao nosso lado alguém perece sem que nunca tenha ouvido de nossos lábios acerca da salvação. Quando você sabe que somente através do Evangelho essa pessoa pode vir a se converter. Às vezes, meus irmãos, nós vivemos de um modo que achamos que o homem vai se salvar por si mesmo. Nós vivemos do lado de um amigo nosso, de um companheiro de trabalho, e achamos que ficando calado, de alguma maneira aquele sujeito vai se virar e vai encontrar a salvação. Nós entendemos de forma calvinista e agimos de forma arminiana. Meus irmãos, a compreensão calvinista, longe de nos fazer calar, faz com que venhamos a abrir os nossos lábios e a pregar aquilo e a única coisa que pode fazer com aquele indivíduo que está do nosso lado se chegue a Cristo Jesus e saia da sua condição de desgraça e miséria. O que você está esperando? Por que é que você não abre a boca? Por que você não prega acerca de Cristo? Por que é que você não faz com que aquele indivíduo ouça a única coisa que pode fazer com que ele se despegue do mal? Cristo Jesus e este crucificado. É esta a mensagem. Ela é simples. Ela é muito simples. Você não precisa ser um grande pregador. Qualquer pessoa pode falar. E por que você fica calado? Deus lhe pedirá contas, a você e a mim. Que Deus tenha misericórdia de nós, compaixão de nossas almas. E nos faça aprender todas estas coisas e muito mais, com outros e outros versos e textos das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe, por amor do seu nome. Amém. Passar então a palavra ao nosso irmão Daniel.